É com alegria, com responsabilidade que nós estamos aqui, e é interessante como é que Deus confirma assim a palavra, né? O Felipe leu um texto que está aqui, Atos 2, de 42 a 47. O Marcelo falou a palavra, né, que eu trouxe aqui como o tema central, né, o nosso coração. E eu não podia deixar, até marquei do outro lado aqui, ó, é tudo bagunçado no meu esboço, e também quando eu vou pregar eu acabo de bagunçar tudo. É sobre as mulheres. E pensando nisso, aí eu lembrei da minha neta, da sexta neta, né? São 4 netas, né? Só nasce mulher. Eu falo, gente, tem algum mistério aí, né? Porque as mulheres são a maioria na igreja, é as que mais trabalham, é as que estão orando, é as que mais participam, e Jesus as trouxe para perto. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, aí você tem uma noção do Antigo Testamento muito machista, porque você só vê homem, é o homem, é o macho, é o primeiro e tal. E isso tem um porquê, e é uma questão tipológica, né? Porque foi chamado, né, um homem para pagar a conta. Como a sentença veio sobre ele, quem paga a conta é Jesus. Então isso tem também um aspecto muito tipológico, da sombra com a realidade. Aí quando nós entendemos isso, e Jesus chega, ele traz umas mulheres para perto dele e trabalha com ele. Eu vou ler alguns textos aqui, mas falando da menina, para você entender que vai conectar tudo, eu vi como que a família se mobiliza e cria uma expectativa muito grande na família, né? Nos avós. Primeiro que a gente quer saber se vai nascer tudo certinho, né? Se vai nascer tudo no lugar, se está com saúde. Aí depois não importa se parece com o pai. Não, mas o importante é saúde, filho. Fica preocupado. Está com saúde, né? A carinha do pai, deixa para lá. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem essa expectativa. Mas causa uma turbulência, né? Eu tive que me envolver com obra lá para poder preparar um quarto para receber, que estava tudo embolado. Eu falei, nossa, como é que vai ser? Aí minha mulher já dá logo a ordem, né? Na sua casa quem manda é a mulher, né? Fala a verdade. É mesmo. Então, ela falou, amor, você tem que dar um jeito, porque está chegando a Cecília. Eu nem vi a cara da Cecília, nem vi o tamaninho dela, nem vi o que é o olho, e já criou um transtorno. Mas é um bom transtorno. É uma boa bagunça. É uma turbulência satisfatória. E eu fiquei pensando, como é bom depois que chega a criança, a gente começa a curtir, né? A mãe, de novo, começa naquele negócio de não dormir direito, né? Aí no início estava bom, agora já acorda de madrugada, a outra irmã começa a querer participar, e eu fico vendo como isso é bom na vida da família. E eu trago para nós aqui, né? Que como é bom na vida da igreja. Isso é muito bom na vida da igreja, a gente ter essa expectativa. E isso nasce no nosso coração. Nenhuma criança nasce, né, claro, né, as devidas proporções do pecado na terra, mas nenhuma criança nasce ou é gerada a partir do ódio. É sempre a partir do amor, do relacionamento, da comunhão, da união. E às vezes também, né, quando dá tudo certinho, da unidade desse amor. Gente, na igreja é a mesma coisa. É uma família que para nascer filhos tem que ter relacionamento, tem que ter unidade, tem que ter amor. Tem que ter o prazer de gerar filhos. Bom, aí eu separei aqui um texto falando sobre as mulheres, mas não é essa pregação não, tá? Vocês, quem está estudando aí homilética, hermenêutica e tal, não esquenta a cabeça não. Importante você levar para o seu coração a mensagem, né? Se é expositiva, se não é, se é temática, não importa. O importante é você levar no seu coração uma mensagem. Mas eu vou deixar primeiro aqui o texto de Lucas, e no final vai ficar tudo conectado. Porque hoje a minha esposa me lembrou, hoje nós tivemos uma assembleia, e eu deixei aquele texto lá de Provérbios para as mulheres, né?
da mulher virtuosa. E eu falo que não é, ali não deveria ser esse texto. Se aquele rei que escreveu aqueles conselhos da sua mãe em Provérbios, ele teria colocado assim, uma mulher empreendedora. Aí todo mundo ia entender, né? Porque virtuosa hoje, né? A turma não vai entender. Mas se falasse hoje assim, olha, eu vou escrever um texto que a minha mãe, né, me falou, me orientou, ela me deu um conselho sábio de uma mulher empreendedora. Quando você lê o texto lá de Provérbios, você vai falar, mas não é que é mesmo? Né? Porque ela administra bem, ela é uma empreendedora. E as mulheres, na sua casa, elas devem empreender. Eu falo que o discipulado, em qualquer esfera, ela tem que começar no lar. Quando é possível, né? Claro, né? Mas o empreendedorismo cristão tem que ser na família. A partir da família, a gente começa a ter sucesso. Acontece a mesma coisa na sociedade. Não é verdade? Você nunca vai ter uma sociedade forte, uma sociedade moralmente, né, assim, numa visão bíblica, se as famílias também não tiverem essa estrutura, né? Bom, vamos lá. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Não, eu não vou ler Lucas capítulo 8 primeiro, não. Vou ler Lucas capítulo 7, versículo 36. É para você degustar esse texto e você observar algo interessante. A única coisa que você tem que tirar de mente aqui um pouquinho é essa nossa estrutura de casa que nós temos aqui, né? A gente tem chave na casa, a casa tem muro, portão eletrônico, cerca elétrica, pitbull, tem outros bichos má para proteger. Mas nesse tempo aqui o negócio não era tão assim, né? As 7 chaves não. Era um pouquinho mais aberto, então você fica entendendo como é que é, né? Para você entender um pouquinho o texto. E também não era uma mesa, da mesma mesa que a gente tem nessa altura, cadeira, né, e tal, pezinho no chão. O negócio era um pouquinho, pezinho esticado para o lado, um pouquinho mais afastado do tronco. Então, um dos fariseus, lá no versículo 36 do capítulo 7 de Lucas, falando a respeito das mulheres e desse coração, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Hoje é o dia da mulher, né? Não esqueceram não, né? Os maridos também. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então não é essa mesa que você está na sua casa, né? E eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando em casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, né, bastante meses de trabalho, né, e o outro devia 50, talvez uns 2 meses. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem, você não é burro não, hein? E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, costume da época, né? Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face,
Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. O que era rejeitado, o que era muitas vezes assim, deixado de lado, não participava daquele momento, foi a mulher quem mais demonstrou amor por Jesus, né? Se derramou aos seus pés. Provavelmente, para vocês entenderem, não era uma mesa igual que a gente tem na nossa casa, né? Era baixinha, ficava com os pés meio esticados. Então a mulher chegou ali, né? Se debruçou aos pés dele e começou a se derramar diante dele. A mulher tem essa característica com Jesus, né? Ela derrama o seu coração, derrama a sua alma, ora pela família, se queda diante, né, do Senhor Jesus, e Jesus a chamou para participar do reino dele aqui na terra, de serem importantes nessa missão. E nós vemos isso na prática, na vida da igreja. Eu estava terça-feira lá, quando as crianças desceram, né? Aí eu fiquei chateado. Aí ficaram 5 mulheres, 5 mães, e só tinha um homem que chegou depois. Eu falei: gente, mas como que Jesus as convida para participar? Claro que muitos estão ali por causa dos filhos, mas elas vão ali porque amam o trabalho que Jesus faz com aquelas crianças e com elas também. E eu fico pensando, como que Jesus chama as mulheres? O coração é um coração de se derramar diante dele. Talvez coisas que os homens tenham um pouquinho mais de dificuldade, ainda mais nós, sul-americanos, né? Somos muito machistas, né? Nós temos mais dificuldade. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. A equipe que não tinha título, a equipe da infraestrutura para manter o processo de pregação do Evangelho, de anunciar esse Salvador, estava por conta das mulheres. Elas supriam necessidades extremamente importantes, verdadeiras diaconisas, né? Cuidando dessa parte de suprimento. Aí você olha, gente, como não homenagear vocês nesses dias, né? Porque vocês são importantes na obra de Deus. Talvez se não fosse a minha esposa, eu nem sei se eu estaria aqui pregando, não porque eu ia para o mundo, não, porque talvez me incentivar, me motivar, me chamar para o trabalho. Aí quando eu olho o coração da minha esposa em relação às crianças, eu falo, eu estou começando a ficar com ciúme de Deus, né, com você aí, porque ele manda um monte de criança para você, não manda uns velhotes para mim não, porque é o coração. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. Se algum profeta falar, eis que te digo, eu tenho um chamado, Deus tem uma obra na sua vida, pode ficar tranquilo, que isso já está escrito lá no coração de Deus. O que você tem que saber é descobrir e falar, Senhor, mostra para onde o meu coração tem a tendência na tua obra, de fazer a tua obra. Cada um de nós tem um chamado. E as mulheres tiveram um chamado importantíssimo na obra de Jesus, e isso se perdurou até os dias de hoje. É só você olhar para a igreja e olhar os ministérios. Então, é uma palavra
porque eu deixo para as mulheres e para a igreja essa noite. Continuando a palavra, né? Eu não vou demorar, vocês podem ficar tranquilos. Está certinho o relógio? Lá o meu eu sempre tenho que conferir, gente, porque eu sempre passo da hora. Então, voltando agora, rebobinando lá da neta, e sobre a criança, do transtorno que traz, da turbulência que traz, é algo importante para a igreja. Porque nós muitas vezes, né, hoje eu falei na assembleia, falei o seguinte: olha, eu não vou criar aqui um resort gospel, nem vou criar um clube gospel que vai atender os cristãos, porque nós cristãos caímos num erro muito grave. Nós queremos igrejas que nos sirvam, mas nós não queremos servir as igrejas. Nós queremos métodos que nos agradem, mas não queremos fazer parte dos métodos porque eles nos incomodam. E o que eu queria trazer de ingredientes para esse, vamos falar assim, para esse debate, né? Eu queria trazer de ingrediente o seguinte: se não tiver coração na obra, não tem obra que ande para frente, né? Isso é algo assim, característico de qualquer visão. Aí isso eu falei lá. Falei, gente, a nossa visão é com as crianças. A irmã falou, poxa, mas tem que ter alguma coisa para a gente. Eu falei, você já está grandona, você já sabe comer de garfo e faca, né? Você já sabe pescar, você já sabe nadar, você já sabe fazer um monte de coisa. Mas esse questionamento, ou essa assim, solicitação da irmã, não é que é ruim. Eu só penso o seguinte: eu falei, o que é mais importante? É o nosso chamado, é a nossa visão. A nossa visão é trabalhar com essas crianças, com a família dessas crianças. Mas nós vamos continuar nessa toada, o que não falta é serviço. Agora, a gente se perde nisso, porque a gente se perde quando a gente se torna religioso. A gente sai da visão de igreja, fala, ué, mas o que é igreja? Igreja é uma família. Quando Deus estabelece o plano, Ele estabelece numa família. E é interessante que nessa família que Ele estabelece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já existe um acordo de quem vai fazer o quê? Quem vai pagar a conta. E vai pagar a conta por causa de quê? Do amor. Havia uma justiça sobre nós, no qual todos nós fomos condenados à morte, e para pagar essa conta tem que ser com justiça. Mas quem é que paga a conta sem ser com amor? Então Jesus fala, bom, né, estou aqui e vou pagar essa conta. Né? Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que tinha de melhor. A igreja, ela é isso, é a pregação do Evangelho e é viver esse amor que estava no coração de Deus e foi revelado a nós pelo sacrifício de Cristo. E foi revelado outra coisa interessante nesse processo, nessa caminhada, que foi o quê? A igreja. A igreja é a revelação da multiforme sabedoria de Deus. E ela foi revelada não só a nós, os humanos, mas também aos demônios. É isso que fala o texto lá de Efésios. Por quê? Porque agora é como se Deus multiplicasse o seu amor no coração de cada um de nós. Isso é a igreja. A igreja é aquela do ide. Estão lembrados? Ide, portanto, pregar o evangelho a todas as nações, anunciando a libertação. Ore pelos enfermos, os cure, traz libertação ao cativo, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra as amarras. Essa é a missão da igreja. E essa missão, ela tem como base o quê? O amor. Então, diante disso, aonde nós erramos? Nós erramos quando começamos a o quê? A esfriar o amor. Por isso que o final dos tempos, o amor de muito o quê? Se esfriará. E eu falo o seguinte, a igreja também está nesse bolo. A gente só pensa no mundo, né? Mas nós temos uma característica egocêntrica. E que esse amor esfriado, né? O que vai se esfriar,
ou frio do mundo não contamine também o coração da igreja. Porque é uma tendência nossa a gente ter essa visão egocêntrica, né? Do ressorte gospel. Poxa, essa igreja não está com louvor legal, essa igreja não está com uma pregação legal, essa igreja não está com estudo legal, essa igreja, e daqui a pouco não tem mais graça de eu estar lá, porque também os irmãos... Isso é um esfriamento do nosso amor com Jesus. O que essa mulher demonstrou aqui, no primeiro texto que eu li, é do amor que ela tinha de reconhecer aquele homem como sendo aquele que podia perdoar seus pecados. E foi isso que Jesus fez, porque Jesus conhecia o coração dela. Então, abra a sua Bíblia. Eu coloquei até aqui algo para você ir meditando aí, ó. O coração é antes do método. E o método só funciona com o coração, né? A gente às vezes fica brincando assim, poxa, mas cada lugar tem um método, cada lugar tem uma visão, cada lugar tem uma maneira de trabalhar. Eu falei, mas isso não é o mais importante. Isso é importante porque é para não virar uma anarquia. Mas deixa de ser importante quando não tem coração no método. Então não adianta você fazer as coisas de maneira mecânica ou de maneira obrigatória. Eu estava discutindo esses dias sobre essa questão do dízimo, né? Entrou a questão do dízimo e tal, e eu defendo o dízimo, não defendo como uma obrigação, mas às vezes a gente só aprende na obrigação e depois a gente sente falta da obrigação, né? Eu aprendi na obrigação, não tem que dar porque senão eu vou para o inferno, senão Deus vai cortar minha cabeça, eu vou dar uma topada, vou arrebentar uns 4 dedos, quebrar os dentes, bater de carro, cair de moto, meu Deus do céu, a minha casa afundar num buraco. Falei, gente, aí perdeu todo sentido você dar o dízimo. É por causa disso que você está dando? Bom, então paga lá um seguro, se a casa afundar você tem outra, se o carro bater você tem outro, se você se machucar vai para o hospital, né? Mas a gente entende, eu falo assim, o que eu entendo? Depois eu estava ouvindo alguns pastores na internet, né, uns defendendo, outros não defendendo. Eu falei, gente, mas para que tudo isso? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se a gente ama muito o dinheiro, a gente não vai dar, né? A gente vai ser mesquinho. Mas como que a obra funciona sem ter uma maneira disso acontecer? Eu falei, gente, é muito mais barato para o cristão, né? Depois da lei, dá o dízimo, porque os israelitas, né, por alguns estudos que eu assisti, eles davam 23%, 23, alguma coisa, ofertavam. Aí eu falo, gente, mas o dízimo não é só o valor metrificado lá, medido em percentual, não, é o coração. O coração tem que estar ali, senão não tem valor. Está me entendendo? Então, mas por que não? Eu dou porque, primeiro, que eu não sou prisioneiro do dinheiro. Segundo, que eu creio em algo mais importante que o dinheiro, que é a palavra de Deus. E se ele fez uma promessa, por que não experimentar Deus? Por que não, né, a gente se envolver com isso? Aí eu, tipo assim, deixei para lá, né, porque a maioria quer colocar como obrigação. Eu falo, não, cara, tem que colocar no coração. Então, a mesma coisa o método. Acabou virando um método que é importante para a igreja. Mas não tem valor se só for método. Não tem valor se só for regra. Não tem valor se só for lei. Até porque pela lei ninguém é salvo, né? Mas vamos lá. Atos capítulo 4. Para a gente fechar a mensagem de hoje. Tomara que vocês estejam entendendo, né? Isso aqui é muito interessante, a comunidade, né? E o Felipe já leu até esse texto, né, Felipe? Capítulo 4. Então, da multidão dos que creram, era um o quê? Coração. E a alma, né? Os sentimentos e o pensamento. Era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum.
com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Aí depois vem a oferta de Barnabé. Então, era um coração de quê? Da igreja. Qual que era o método? Não tinha, não é verdade? Não tinha método. Tinha igreja, tinha coração, tinha um desejo de estar junto, tinha um desejo de suprir necessidades. A gente, quando pensa em necessidade, a gente só pensa na questão material, mas existem necessidades emocionais, necessidades de relacionamento, necessidades de estar junto. Então eu falo que amor cura, perdão cura, relacionamento cura. Mas também o relacionamento traz o quê? Revelação daquilo que nós somos. Não é verdade? Os pares nos ajudam a entender quem nós somos. Se você viver lá na montanha, com um leão, com um lobo, com um cachorro, com um passarinho, nunca vão te dar um feedback, certo? Feedback é humano e humano que dá. A gente cresce ou a gente desaparece, né? Porque ninguém gosta de ser confrontado, mas o confronto traz crescimento, o confronto traz realidade daquilo que nós somos. Isso faz com que nós possamos crescer. Então, não se chateie quando há confronto, não se chateie quando há algo que revela o quão às vezes nós somos feios. Ninguém gosta de ser chamado de feio, né, Fabiola? Pensou se eu te chamar de feia? Aí, Fábio, poxa, não gosto mais do pastor Agostinho, que me chamou de feia. Não é verdade? Mas às vezes é importante nós ouvirmos aquilo que não nos agrada, para que nós possamos melhorar o nosso nível de relacionamento. Mas aqui o que tem aqui, nesse texto, que eu quero que você guarde: coração. Igreja cresce quando tem um coração. É a maior dificuldade a igreja crescer, sabia? A gente que está plantando um trabalho, aí eu fiquei contando lá quantos já entraram e quantos já saíram, Marcelo. Falei, gente, aí eu falei, Senhor, Deus falou uma coisa contigo. Negocinho aqui no pé de ouvido. Pai, traz para cá quem ama essa visão. Quem não ama, tira. Porque, querendo ou não, a gente acaba sempre precisando de pessoas, né? Com uma certa experiência. Faz parte eu fui participar de um congresso, né, de uma conferência, lá em São Paulo. Aí, plantadores de igreja. Aí, eu falei, bom, vamos ouvir, né, para ver o que a gente aprende aqui. Aí, ouvindo, gente, ninguém contou uma história igual do Robert Calley. Ninguém contou uma história igual de um camarada e a esposa numa cidade, só com a filha lá e o genro, para começar um trabalho, sozinho, sem nada, sem instrumento. Aí um conta que já tem uma equipe base, que a equipe base e tal, que já toca violão, que já faz isso. Aí quando abre, eu falei, mas aí está tranquilo demais, né? Se eu levar aqui o parte do Ministério de Louvor, levar um presbítero, um diácono, um evangelista e tal, minha equipe base, aí depois a gente começa, mas aí é tranquilo. Aí depois começa, agora eu falo, você ganhar uma vida, discipular uma vida, começar do zero. Eu falei, mas ninguém contou uma história dessa não, gente. Então eu falei, eu vou ficar com o Robert Calley, começando com as crianças, né? Bom, então guarde no seu coração, que o coração é o mais importante. Você, quando pensar a respeito de igreja, o que você tem que pensar? Olha, eu preciso amar alguém. Eu preciso estar junto com alguém. A gente precisa respirar o amor pelas almas. Eu estava olhando, uma vez perguntaram para mim, né, uma pergunta muito desses tempos modernos, né? Mas
quando que começou o senhor a investir em alguma coisa assim? Eu falei, não. Eu acho que o melhor investimento que a igreja faz o pessoal não gosta muito disso não, viu, Felipe? Eu falei, gente, o maior investimento que a gente faz é com o pobre. Quanto mais tu abençoa, mais você é abençoado. Aí uma vez eu ouvi do Rabino isso. Eu falei, gente, o Rabino falou, rapaz, o pobre abençoa o rico. E o rico é abençoado por causa do pobre, porque ele abençoou o pobre. Eu falei, gente, aí eu fui lá o texto, né? Mas sabe o que é verdade? Ele fala isso para os reis. Tem um monte de texto. Eu falei, será que ninguém vê isso? Mas você tem que pensar numa maneira assim, tanto social quanto espiritual. Porque eu pensei, gente, que a pessoa realmente é necessitada, a igreja tem que ter uma visão de ajuda. E isso faz bem para a gente, faz bem para a nossa alma, né? A gente tem um trabalho social, a gente não cobra nada de ninguém lá. E tem um monte de gente carente. Aí eu falo, Miriam, a gente também é atraído por isso. Eu falei, não, amor, mas isso faz parte do reino. A gente perde a visão do reino com muita facilidade, porque a gente só pensa no nosso bolso, nas nossas necessidades, nos nossos problemas e naquilo que Deus pode fazer por nós. Mas a gente dificilmente abre a janela e a porta para ver o que tem do lado de fora, de olhar a necessidade dos outros, o problema dos outros, o que os outros estão precisando. Aí fala, pastor, mas não dá, né? É muito problema que tem, né? Eu falei, irmão, o detalhe não é a quantidade de problema que tem. O problema é o coração que você tem. Você tem esse coração? Deus vai trazer recursos para você ajudar e para você dar. E ainda mais que existem os pobres de espírito. Não é verdade? A Bíblia não fala sobre isso? Bem-aventurado. Por quê? Porque se sente frágil, dependente da ajuda de Deus. Mas Ele nos deu o quê? O Espírito Santo, para nós abençoarmos outras vidas. Então, a igreja, ela tem que olhar para fora, porque isso é o papel nosso. Nós temos que olhar para fora, nós temos que amar os perdidos, nós temos que ter o prazer. Eu fico, quando lá teve um monte de criança que se converteu, eu não aguentei. Meu coração quase falei, agora eu vou morrer, vou ter que botar marmola aqui dentro. Não, meu Deus, você segura aí. Porque o coração palpitava, eu queria chorar, porque, gente, não tem maior milagre do que a operação do Espírito Santo na igreja, salvando vidas. Porque quem convence o pecador? Tu acha que é você? Tu acha que é a minha pregação? Ainda mais eu pregando, podia chamar aqui um Subirá da vida, né? Um Hernandes de Lopes, um Augusto Nicodemos, não é verdade? Mas não é isso. É o Espírito Santo que atua, que opera, que quebra os corações, que convence da justiça, do pecado e do juízo. Aí quando você vê isso acontecer, que você entendeu? Ele agiu. Não é verdade? Não tem nada mais emocionante do que isso. Ali é a prova cabal de que ele operou. Né? E nem por causa tanto da pregação, mas porque ele tem prazer em salvar. Mas ele quer colocar num lugar que haja amor, que haja comunhão, que haja coração. Atos 2. Se vocês estão entendendo, amém. Se não estão entendendo, fala, Espírito Santo, me ajuda, que está complicado entender. Atos capítulo 2, 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E aí as coisas aconteciam, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa,
e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O coração está nos dois textos, né? O coração que é assim, a palavra, né, na Bíblia que demonstra os nossos sentimentos, a nossa alma. Então, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Se fosse um filme da Marvel, enquanto isso, lá na sala de justiça, Deus mandava acrescentar mais almas. Por quê? Porque havia nessa panela, né, todos os ingredientes que Deus falou: vou jogar para lá mais gente, porque vão ser amparados, vão ser cuidados, suas necessidades, seus medos, suas angústias e o principal, a salvação dessas almas. Então tudo isso acontecia no meio desses convertidos. De novo, qual que é o método? O coração deles, a singeleza. Não havia vaidade, não havia arrogância, não havia medo. Eles se sentiam seguros, amparados, cuidados, assistidos. Quem é que faz isso? A igreja. E algo interessante aqui, de casa em casa. Aí voltando para as mulheres. Acabou, hein? Deve ter outra. Aí, voltando para as mulheres. Alô? Voltando para as mulheres. Gente, tem como haver comunhão? O Marcelo fala para Derelice, é o seguinte: nós vamos começar um trabalho aqui em casa. Aí ela falou: quem falou? Você fala: ih, deu ruim, né? Se a mulher não abrir a porta, não é o marido que vai querer abrir, vai criar problema. Quando alguém vai lá em casa, quando a gente tem lá um encontro na minha casa, rapaz, o couro come, tá? Que eu trabalho pra caramba. Eu vou ali, já viu o tamanho da minha casa? Quem conhece lá? Eu varro aquele quintal todo, lavo com máquina, aí vou na piscina também, tiro aquele monte de negócio que eu largo de vez em quando de banda lá, né? Aí vou limpar, aí limpo os banheiros, e ela está arrumando. Por quê? Porque a gente tem uma característica hospitaleira, e a gente quer que as pessoas cheguem e se sintam bem. Mas se a mulher não entrar no negócio, não dá certo. A mulher faz parte do ministério. Você fala: mas cara, minha mulher só vai abrir a casa. Eu falei: é o mais importante, né? Você vai chegar: ó, ela não gosta não, ó, tá chegando a visita aí e tal. Rapaz, ela fica chateada. Você fica, Cristiano, para vir chegar lá com as visitas assim? Nenhuma mulher gosta. Então a mulher nessa missão, né, de abrir o lar, tem gente que não tem muito essa, como falar no popular, essa pegada. Mas como abrir o coração da casa se a mulher não abre o seu coração? Não tem como, né? A casa, para uma porta abrir, o coração dela tem que abrir. Eu fui fazer uma visita, essa é legal, tá? Essa é o caos de Pinheiral. Fui fazer uma visita, eu e Miriam. Como sempre, eu estou junto com a mulher, né? Aí, o marido, tudo bem, né? Tranquilão. Rapaz, eu cheguei lá, a dona estava fritando os peixes lá com a cara bem burrada. E a casa era pequena, né? Ela pode até contar esse testemunho lá na igreja, ou aqui, né? Aí ela chegou, ela já ficou chateada que o marido levou nós dois e batemos lá na porta, e ele abre a porta e entra, e ela está lá, né? Já cheiro de peixe para todo lado, de gordura, e ela chateada: rapaz, quem são esses? São os pastores. Ela falou: aí lascou, né? Mas depois ela falou: gente, mas gente boa e tal. Resumo, está até hoje lá na igreja, participa com a gente. E ela falou: gente, ó, eu fiquei chateado aquele dia. Mas depois quebrou, né? Porque a gente vê que é o Espírito Santo que faz a obra. Mas eu falei: Miriam, não gosto disso, chegar na casa assim, né? Mas o que eu quero falar com isso?
Gente, não tem como você chegar na casa de ninguém se a mulher não tem um coração para abrir a porta, né? Aí eu falo assim, você arrombou a porta da casa, né? E já arrebentou o coração da mulher. A gente tem que entender como são importantes vocês na obra, principalmente do de casa em casa, né? Eu sei que vocês têm células, vocês trabalham com células, isso é extremamente importante, mas abre o seu coração, porque Deus vai trazer gente para conhecer o que está acontecendo. Agora, tem que chegar no lugar onde tem o quê? O que está acontecendo aqui, nesse texto. Comunhão, partir do pão, né? E eu vou falar mais. Pode ter oração, pode ter cura, pode ter libertação e pode ter suprimento, né? Do principal, que é a salvação do homem. Para terminar agora, hein? Agora é sério, é para terminar, porque senão vocês vão ficar chateados comigo. João, capítulo 13. Você é discípulo de Jesus? Você ama Jesus? Você ama igual aquela mulher se derramou diante dele? Você ama? João capítulo 13 diz assim, a partir do 34, 35. João capítulo 13 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Dá vontade de chegar para Jesus e falar assim: Jesus, negócio difícil esse que o Senhor deu, né? Não, eu quero amar o Senhor. Não quero amar os outros irmãos, não, que dá muito trabalho. Jesus vai falar: tá bom, a gente continua no relacionamento. Você começa a andar comigo para eu poder te ensinar a amar os outros. Então não desista de amar os outros. Se você tem dificuldade, ande com Jesus, né? Foi isso que os discípulos fizeram. Então eu vou lhe dar um novo mandamento para vocês. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Uma vez eu estava numa fila de banco, e foi muito engraçado essa fila do banco, né? Eu estou lá, né? E tinha duas irmãs conversando. Isso tem muitos anos, tá, gente? E nem foi aqui, foi no Rio. Aí, então você vê que tem muitos anos, né? Estou com 63, né? Eu vim do Rio para cá com 27, por aí. Não tem muito tempo. Aí, as irmãs, todo mundo sabe que eu sou crente. Só olhar para mim já sabe que eu sou crente. Não preciso nem falar. Porque do jeito que eu visto, meu cabelo. Aí eu falei: gente, mas o texto bíblico não é esse. Vão lhe conhecer se você se vestir como crente. Qual que é a roupa de crente? Eu tinha um colega lá na plataforma que ele tinha confecção, tinha loja de shopping, loja de bairro. Eu falei: não, o que eu não vendo lá, eu tenho lá a minha loja do bairro e também tenho lá moda gospel. Moda gospel, ou tem um outro nome aí, né? Esqueci o nome que dá, né? Para gente, roupa para gente aqui, nós crentes, entendeu? É roupa para crente, para dizer no popular. Aí eu falei: ué, gente, claro que tem roupa que é indecente. Mas já estão me rotulando. Eu tenho até loja com roupa evangélica, moda evangélica. Não, aqui eu tenho lá a moda evangélica e tenho a outra que, né, eu faço, sobra lá nos estoques lá, que a gente não vende, eu vendo tudo lá no bairro. E eu tenho lá a moda evangélica. Eu falei: rapaz, é um nicho do mercado, né? Tem gente que faz banco para crente, né? Então também tem loja para crente. Esse carro é para crente, tá? Esse carro não tem buzina alta, né? Aí eu falo: mas tem língua para crente? Que se xingar, né? Tem olho para crente? Não, né? Gente, isso não existe. O parâmetro que Jesus colocou para nós, para que nos conheçam, é o amor uns aos outros. Alguém olha para você e fala: rapaz, mas
Tu é crente mesmo, cara? Aquele crente azedo? Nossa, rapaz! Não é assim, é o amor. O nosso amor entre nós atrai outros a estarem juntos no amor. Eu fico pensando aqui, como é que essa turma devia fazer de casa em casa? Né? Eu fico pensando nisso, gente, como é que eles iam comer? Né? Calma, irmão, tem o outro lá para comer. Né? Vocês já fizeram, né, churrasco aqui, lá também tem, todo final de culto tem o lanche. Né? Aí tem irmão que só joga na defesa, já viu? Irmão que só joga na defesa. O cara entra na frente ali, ninguém faz gol, cara, ninguém pega o salgado. Eu falei, irmão, o amor com os outros, né? Não falo isso. Aí eu fiquei super feliz hoje. Hein, irmã Vera? Chegou um irmão lá na assembleia, lá que estava tendo, falou assim, irmão, a minha irmã veio aqui na igreja e ela achou lindo esse momento de comunhão aqui. Lá não é partir de pão, né? Comer salgado, às vezes tem pão, tem biscoito, tem suco e tal. E ela levou lá para a igreja dela no Rio, lá tem uns 400 e poucos membros. Gente, não levou lá, eles entraram em acordo lá, os irmãos tudo leva para o final do culto e faz aquele movimento todo, o pessoal se alimenta e o que sobra vai distribuir para a turma de rua, para os necessitados lá que tem na rua. Eu falei, é mesmo? Eu fiquei emocionado, falei, gente, a gente faz isso aqui com tanta simplicidade, mas já levou para outra cidade, outro lugar, que eu nem conheço ninguém, nem sei, nem lembro mais da fisionomia da irmã, mas ela ficou maravilhada. Por quê? Porque ela viu naquilo ali um momento de quê? De comunhão. Acabou o culto, né? Gente, vamos participar lá, comer um salgado, bate um papo, né, e tal. Quem já foi lá sabe disso. Por quê? Gente, se não tiver comunhão, se não tiver amor, se não tiver relacionamento, se não tiver coração, não tem como. Não vão nos conhecer. Vão conhecer como um grupo de moda gospel. Ó, essa turma aí é moda gospel, moda evangélica. Né? Eles participam aí, tem um louvor maravilhoso. Né? Mas acabou o culto, cara, não vi mais ninguém. Eu não vi o cheiro do amor. Porque nós somos o quê? O bom perfume de... Nós temos que exalar isso. Isso só se exala na comunhão, no relacionamento. E aí, nisto todos, quem falou isso não sou eu não, tá, gente? Quem fala isso é o Senhor Jesus. Olha, nisto todos conhecerão, no futuro, que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Resumo, aonde caiu? No coração. Então, o Evangelho, ele é de fora para dentro para a gente receber ele, mas a gente recebe ele dentro. Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, certo? E essa palavra entra através da nossa mente, daquilo que nós ouvimos, ou então também, né, sinais também dá para entrar pela visão. E o Espírito Santo é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E nós nos quedamos, né, nos arrependemos dos nossos pecados e somos salvos pela graça de Deus que morreu por nós. Isso é o Evangelho. Não tem mais nada do que isso não, tá? Não adianta inventar moda não. Mas a partir daí nós nos tornamos o quê? Discípulos de Jesus. Certo? Eu posso até discipular você, mas não para ser parecido comigo, que aí vai ser um problema sério. Você vai ficar cheio de defeitos. Mais parecido com Jesus. E aí você tem Jesus para ser aquele seu melhor discipulador, né? Na sua palavra e com seu espírito. Mas nós precisamos um do outro. Se a gente não se amar e não colocar coração na visão, coração no método, o método morre. Estão me entendendo? Nós precisamos do nosso coração em Jesus. E essa demonstração é uns com os outros. O que Jesus falou para Pedro? Ô Pedro, tu me ama? Aí Pedro fala, te amo, Senhor, está comigo, não arrebenta a boca aí. Aí de novo ele fala, Pedro, tu me ama? Aí depois passa esse incidente, todo mundo conhece, eu já preguei aqui,
Aí no final eu falei, então tá bom, já que você me ama, apacenta minhas ovelhas. Né? Se eu fosse Pedro, eu falei, Jesus, dá outra missão, que essa daí está um pouquinho complicada. Porque é a maior demonstração de amar Jesus, é amar os irmãos. E Jesus fala isso. Então, tudo se resume aonde? No nosso coração. Aonde está o nosso coração? A gente de manhã sempre ora. Eu e Miriam, né? A gente toma café junto ali, olhando os passarinhos, e aqueles passarinhos sempre ministram no meu coração. Eu olho para aquela árvore que o camarada falou assim, rapaz, essa árvore não presta para nada. Eu olhei para ele e falei, rapaz, você, cortando as árvores aqui, ó, que eu cuido, né? O cara da Light lá, você vem falar que essa árvore aqui é árvore que não serve para nada? Aí eu falei, essa árvore que você está desprezando, pensei da pedra do construtor, né? Essa árvore que você está rejeitando aí, que você fala que não serve para nada, é a árvore que mais alimenta passarinho aqui. Aí toda vez que eu olho para a árvore, eu lembro disso. Do camarada fala que não serve para nada. Que alguém pode olhar para você e falar, rapaz, você não serve para nada. Eu falei, não, eu sou árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E alimenta alguma coisa. Eu olho para aquela árvore, se você pesquisar, né, a embaúba, aí eu falo, quando eu fui lá na prefeitura para cortar, eu falei, não, rapaz, isso é árvore. Eu falei, para mim era um arbusto lá, que a turma fala que só dá formiga dentro do tronco dela. Aí depois eu estava olhando lá, até o pica-pau vai lá comer, fazer buraco na árvore para comer lá, alguma larva, alguma coisa. Aí eu bem te vi, é aquela maritaca, aí vem a saíra, aí vem o outro passarinho, que é a sabiá. Eu falo, gente, essa árvore alimenta tudo que é passarinho. Estou tomando café? E eu falei, menina, daqui a pouco elas estão tomando café aí. Aí eu pensei, talvez olhem para nós e falem assim, para que serve essa árvore? Né? Mas quando eu olho para aquela árvore alimentando aqueles passarinhos todos, eu falo, gente, a gente não pode se menosprezar. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Que mesmo que você olhe para ela, você fala, não dá nada. Mas no devido tempo, ela dá o seu fruto. Quando eu estava cortando umas árvores lá numa casa ali perto ali, aí a vizinha, eu olhei para uma árvore lá, toda seca. Ela falou assim, moço, essa árvore aí é um pé de pêssego, é um pessegueiro. Eu falei, é mesmo? Sério? Mas está seca, está morta? Está morta não. O senhor vai ver daqui a um tempo. Aí deixei, né? Falei, vou de curiosidade ver. Aí eu olhei lá, agora está lotada de pêssego, tudo amarelinho. Aí eu falei, Miriam, já pensou se eu tivesse cortado? Aí eu mandei preservar a árvore. Eu falei, não, deixa essa árvore aí. Ela foi cepada, mas está cheia de galho seco aí. Aí eu lembrei até daquela música, né, dos galhos secos de uma árvore qualquer. Eu falei, gente, como é que a gente despreza? E a gente tem isso também. Na vida cristã, tem árvores que são árvores para dar muito fruto. E a gente não pode falar para elas que elas não vão dar fruto. Porque a árvore tem o devido tempo para dar fruto. Por isso que a gente precisa amadurecer e se alimentar de Cristo. Nós somos enxertados na videira. E no devido tempo, nós vamos dar o fruto. Porque quem nos alimenta é o Espírito Santo. É a seiva que nos alimenta. E ela vem do Senhor. Então, coloque no seu coração, Senhor, eu preciso de um coração. Quebra o meu coração. Jesus falou isso, né? A palavra de Deus fala isso, né? Que Ele ia quebrar o nosso coração e colocar em nós um coração de carne, para que Ele realmente possa bater, né? No seu ritmo, né? No ritmo em que Jesus quer da igreja, né? Amar uns aos outros, amar a sua obra, né? A gente com o tempo, isso acontece. Eu tenho 63 anos, nasci no Evangelho, tenho, acho que quase 63 anos de igreja, né? Porque eu nasci realmente
mas só fui me dar conta aos 11 anos, quando me batizei e tal, adolescência, juventude, e casei e estou até hoje na igreja. E a gente tem essa tendência de nos tornarmos religiosos, mas Deus não quer isso de nós. Ele quer filhos que amem Ele, e amando Ele, a maior demonstração é amar as vidas, e tudo isso acontece no nosso coração. Então que nós possamos hoje, depositar e derramar esse coração. Se vocês entenderam a mensagem, amém. Se não entenderam, se tiver gravada, repete, Aí tenta entender, mas peça ao Espírito Santo, para que vocês entendam, que primeiro vem o coração, e quando tiver esse coração, Deus quer dar almas, quer dar vidas, porque Ele tem prazer na unidade. Se Ele não tivesse prazer, Ele não falaria assim, eu e o Pai somos um. Da mesma forma que eu e o Pai somos um, eu quero que vocês também sejam um. Então esse é o propósito de Deus na vida da igreja. Amém? Vamos orar? E eu queria que você se colocasse de pé. Falei que ia ser uma mensagem embolada, mas que no final chegou no coração, O coração ficou guardadinho aí. E nós precisamos pedir a Deus que guarde o nosso coração. Ele é frágil, mas Ele é uma fonte que nos inspira, e quem o inspira é o Espírito Santo. Amém? Coloque a mão no seu coraçãozinho, apresente-o a Deus. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, Então estou sempre pedindo a Deus, Senhor, derrama a paz sobre o meu coração, ministra no meu coração, fala à igreja aquilo que Tu queres através da minha vida, e que nós possamos o tempo todo sermos instrumentos na mão de Deus. Pai, Tu és o nosso Pai Celestial, e Tu deste o que tinha de mais precioso para comprar cada um de nós, que foi o Teu Filho amado, o Teu único Filho, morreu por nós, foi humilhado, foi rejeitado, foi machucado nas suas emoções, mas Ele declarou: perdoa, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou pagando um preço que ninguém pode pagar, pela igreja, pela família. E Ele morreu e derramou sangue por cada um de nós. E por causa desse sangue derramado lá na cruz que nos comprou, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, para que sejamos propriedade dEle, exclusiva dEle. E Ele nos mantém aqui na terra para proclamarmos não só com a nossa voz, mas com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Que o mundo conheça a Ti, através do amor, ó Deus, que exala, que emana da igreja. A igreja não é um clube, a igreja não é um partido, a igreja é a Tua família, é o Teu corpo, é a noiva que o Senhor vem buscar. Que o Senhor desvende dos nossos olhos a profundidade, a riqueza, o mistério que às vezes continua oculto na nossa mente, mas que o Senhor revele a beleza que é a Tua igreja, porque foi por ela que o Senhor morreu. Então não é qualquer coisa, não é qualquer grupo de pessoas, é o Teu corpo, é a Tua noiva que Tu vens buscar, branca como a neve, lavada no sangue de Jesus, que purifica todo o pecado.
Então essa igreja, ela é preciosa. E que nós possamos, ó Deus, amar com todas as nossas forças, com tudo que nós temos. Por mais difícil que seja, mas que o Senhor trabalhe na nossa mente, para entendermos um pouquinho do que é a igreja. Nós te louvamos por isso. Tantos homens têm desvirtuado a rota da tua igreja, o pensamento da tua igreja, mas nós repreendemos esses pensamentos, essas ideologias, esses propósitos em nome de Jesus, e que entendamos que essa igreja nasceu no teu coração e nós somos ela aqui na terra. Então enche-nos, ó Deus, do teu Espírito, capacita-nos, ó Deus, para fazer a tua obra, e que o nosso coração seja derramado diante de ti. E o convite que tu nos faz na tua palavra: dai-me o teu coração. Nós queremos depositar esse coração nas tuas mãos. Que o Senhor trabalhe ele, quebre ele por completo. Muitas vezes parte dele foi quebrada, mas parte dele ainda continua como pedra. Mas nós queremos que o Senhor quebre. Precisamos te amar cada dia mais. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja cravada aqui na Vila Muri, porque foi o Senhor, ó Deus, que estabeleceu. Foi o Senhor que a instituiu, não como rótulo, mas como teu corpo. E nós te louvamos por isso. E que ela impacte esse bairro, que ela chame a atenção deste lugar com o amor que um irmão demonstra sobre o outro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus também. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.